Boa tarde! Todos bem, todos tranquilos, na paz do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Nós estamos por aqui, já iniciando. Nós queremos saber de coisas que são importantes para a nossa vida espiritual. Nós queremos estar na presença, nós queremos ter bons relacionamentos, nós queremos ter muitas coisas, né? Mas de nada, né? De nada se vale se você, como um bom cristão, não entender. A minha aguinha? De nada se vale se você não está na presença de Deus. E como que eu sei disso? Porque eu tive que aprender também, né? Nós, como cristãos, muitas vezes passamos por situações de aprendizado no sentido vivo, né? De você estar vivendo aquela situação na sua vida. E você, às vezes, não acredita que está passando por aquilo. E aí, quando você não acredita que está passando por aquilo, você não percebe que está gerando testemunho vivo, real, né? Claro, na nossa vida. E que Deus, Ele quer mostrar algo pra você de verdade. Como que você vai aprender isso, né? Como que você vai estar cada dia mais imerso no Senhor se você não tem um relacionamento com Ele? Mas aqui tem muito pedido pra falar sobre relacionamento de amizade, de como escolher uma pessoa, de como você se comportar, de como você ser. Mas raramente se pede isso aqui, esse tema aqui. E é um tema que todo mundo tem um problema seríssimo com isso, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Um momento, senhores. E esse problema, talvez, seja a solução. Que é, se você não tem um relacionamento com Deus, como é que você quer seguir? Né? Como é que você quer seguir com Deus se você não tem esse relacionamento com Ele? Vocês já pensaram sobre isso? Pois é. Nós estamos aqui para pensar sobre isso hoje. E nós percebemos que ao longo da história, Jesus, Jacó, Davi, Elias, vários homens mostram como que é um relacionamento. Mas você só pode ter um relacionamento com Deus imerso, com intimidade. Você só pode ter um relacionamento, vou trazer esse de exemplo pra você. Você só pode ter um relacionamento sério, de verdade, duradouro, que é aquele papo que sempre vem pra cá, né? Gente, eu não consigo ter um tempo com Deus, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei fazer devocional, eu não acredito em Deus, às vezes a minha fé é fraca, às vezes eu não consigo colocar ali na minha rotina, minha vida com Deus, muitas coisas. Não é verdade? Você reclama de muitas coisas que acontecem, tudo. Então hoje o nosso tema, ele é voltado para isso, para você ter um relacionamento com Deus, que é o relacionamento que importa. Boa tarde, todo mundo tá chegando. Boa tarde, Val, seja bem-vinda. E hoje eu quero mergulhar aqui para você entender que por que esse relacionamento é tão importante. Ele é o relacionamento mais saudável que existe para você nesse exato momento. Quando a gente tá falando para outras pessoas sobre relacionamento, e ela não sabe, ela nunca viveu isso, ela vai colocar na sua visão aquilo que ela tem, sabe? Um relacionamento com o pai, um relacionamento com o tio, um relacionamento com o avô, um relacionamento com o marido. Ela vai usar esse relacionamento para usar de exemplo quando a gente fala sobre comunhão com Deus. E não é a mesma coisa. Esse relacionamento aqui, ele é um relacionamento saudável, aonde você vai sempre ser uma pessoa melhor. Quantas vezes você já entrou em um relacionamento e quando você saiu estava totalmente destruída, sem personalidade, feia, gorda, com um monte de trauma? Isso não é só para mulher, para homem também. E eu tenho uma visão de que o relacionamento, se não for saudável, se não for construído por duas pessoas saudáveis, ele é autodestrutivo. Porque você não tratou os seus problemas e entrou num relacionamento com uma pessoa que também não tratou
E aí juntou o quê? 2 problemas. E ele vai virar um problema maior. Então, gente, aqui dentro do nosso devocional de hoje, nós vamos construir o nosso relacionamento com Deus. E a partir disso, você vai encaixar tudo que você não conseguia. Você vai conseguir entender os posicionamentos que você deveria ter. Aqueles encerramentos de ciclo que a gente já conversou ao longo do mês passado. E tá lá na comunidade também. Lembrem-se disso. A gente tem a comunidade com todos os devocionais. Então, são tantas pequenas coisas que você vai aprender que tudo muda. Só que muda se você aceitar isso. E aí, como que eu sei que o relacionamento, que é o que mais importa, é com Deus? Porque na Bíblia, lá em Tiago, tá falando pra ti assim: aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Tu percebe que Deus não é mal educado? Jesus, o Espírito Santo, ele não é mal educado. Não é forçado. Nada que vem de Deus é forçado. E o que está acontecendo hoje nas igrejas? Uma forçação de barra. Né? Você tem que ser perfeito para estar naquela igreja. Você tem que ter a roupa perfeita. Você tem que ser ótimo em cantar. Você tem que decorar a Bíblia. Você tem que saber pregar do jeito que os irmãos pregam. Você tem que saber fazer as coisas. Você tem que estar ali sendo visto o tempo todo. Quem te criou esse relacionamento? Você acha que isso é um relacionamento com Deus? Não é. Porque se Deus quisesse alguém perfeito, ele teria só ficado com Jesus. Né? Porque Jesus veio à Terra como um homem perfeito. E quem que sobrou aqui quando Jesus subiu? Os imperfeitos. Aqueles que têm, sim, como prioridade o conserto, a construção de ser uma pessoa melhor. Porque se Jesus te mostrou que você consegue, você sabe para que Jesus veio, né? Vocês têm noção disso. O que a gente tem de visão é que ele veio para assumir os nossos pecados que nós não conseguiríamos expiar se não fosse o sacrifício perfeito, que é Jesus. Então, você não faz mais nenhum sacrifício para Deus. E a gente está falando de sacrifício que vocês estão pensando mesmo. Que era o que Deus pedia antes para você expiar os seus pecados. Hoje em dia, Ele te pede uma coisa muito simples e você não dá. Porque você não é capaz. Porque você não sabe o que significa relacionamento. Porque a visão que você tem de relacionamento é muito ruim. Oi, Kate, tudo bem? Então, aqui dentro, você quer ter essa visão diferente. E ela vai ser através de outros relacionamentos para você se inspirar. E relacionamentos estão onde? Na Bíblia. Naquele livro, sabe? De grandes histórias, de exemplos, vitórias, fracassos. E com uma grande promessa, que é a vida eterna. Se você é um bom cristão, se você quer seguir isso, é por aqui. Então a gente vai começar percebendo que quando eu não sou o centro é Deus. Mas eu sou importante para Deus. Por que eu sou importante para Deus, você sabe? Porque nós somos ferramentas. Por que você existe? Porque você é uma ferramenta para Deus. Você é muito importante. Porque tem pessoas que você alcança que só você alcança. O seu jeito de falar, a sua autoridade, a sua comunicação, a empatia. Tem lugares que só você consegue acessar certas pessoas. E é para isso que talvez você esteja nessa rotina hoje. Você precisa acessar mais pessoas. E sabe qual é, para mim, ontem me deu na cabeça? Seguinte. Quando Jesus falou e deixou claro que ele voltaria quando todo mundo tivesse acesso à informação de que ele existe, vocês sabem disso, né? Assim ele volta. Eu fiquei meditando profissionalmente
os acessos que eu tenho tido digitalmente, sabe? De ter acesso em qualquer área, em qualquer lugar eu tenho acesso. Já colocaram internet satélite para você ter acesso de onde for. Não importa, né? Isso é questão de dinheiro, mas não importa, sabe? Você tem acesso à palavra. E aí eu fiquei pensando, será que isso vai otimizar o tempo de Jesus? Para as pessoas saberem quem ele é, para ele poder voltar, todo mundo? E aí a minha cabeça já me respondeu automaticamente que a palavra é não. Não é pela tecnologia que Jesus vem, né? É pelo nosso coração, pelo nosso entendimento. Quando todo mundo entender quem é Jesus, ele vem. Eu na minha mente, tá? É assim, só precisa saber que Jesus existe. Não, eu preciso entender que ele existe. Que ele existiu e que ele esteve aqui, que ele passou. E aí fez muito mais sentido pra mim. Porque como é que eu vou espalhar o evangelho? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar do amor de Jesus? Se aquele outro não entende. Vocês estão aqui sentados. Comecei faz pouco tempo, Brenda. Vocês estão aqui conversando, escutando, prestando atenção. Mas talvez dentro de ti, você nunca foi fiel a Deus. Você nunca acreditou de verdade. Você nunca conseguiu estar constante ali na sua missão com Deus. E, gente, isso aqui não é ofensa. Mas é um alerta. É um alerta. Eu já vivi nas igrejas que eu não sentia a presença de Deus. E é uma igreja. Vocês sabe? Do irmão fazer a vida dos outros um inferno, de ser o próprio capeta em cima do púlpito, em pecado, em perjúrio, em amaldiçoar a vida dos outros, em fazer mal de verdade e ainda se intitular que está servindo a Deus. Você já não conviveu com uma pessoa assim? Você já não viu? A pessoa arrotar a santidade ao extremo, dizendo que é porque Deus está comigo, porque você vai ser castigado, porque isso, porque aquilo. E aí tu olha para a pessoa, você que vai aprender sobre discernimento, e eu não posso fazer fofoca mais sobre isso, mas é um aulão. Você que vai aprender sobre discernimento, você que vai entrar nesse primeiro mês para dentro de você e perceber, poxa, eu sou uma dissimulada, eu sou uma pessoa que guarda mágoas, eu sou uma pessoa que coloca a culpa nos outros, né? Sabe, a pessoa normal, que não se reconhece como pecador que precisa de conserto. Hoje eu vejo muita gente, e aí tá um pilar que você não vai pro céu, tá? Só pra vocês entenderem, que é a soberba disfarçada de santidade. Você parece perfeito, mas é completamente podre na sua essência. Porque você não é honesto. Você rouba das pessoas, você mente, você julga, você distrata, você se trata mal, você trata mal Deus. Olha só. E aí, como é que tu acha? Vamos lá, fechando os olhinhos todos, vocês estão aqui pra se imergir mesmo. Fechando seus olhos, pensando em como você trata os outros, essas pessoas querem ficar na sua vida? Sabe? Você acha que o seu relacionamento vai durar do jeito que você trata as pessoas? E aí que tá. Você pode falar, mas eu trato super bem as pessoas. Mas é que eu me dou demais, é que eu faço de tudo pelas pessoas. Eu sou excelente. Você não é. Exatamente por ser assim. Você não sabe equilibrar as coisas, dizer não, encerrar ciclo, terminar relacionamento, colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Você não é perfeita. Da mesma forma daquelas pessoas que são grosseiras, que dizem, não, eu sei botar limite. Não, você só está sendo mal educado, tratando mal as pessoas. Você tem que achar o equilíbrio aqui. E sabe onde você acha o equilíbrio? Em Deus.
Porque se Deus jogasse na sua cara tudo que você faz, você nem existiria mais. Se Deus pesasse numa balança tudo que você fez aos seus olhos e não aos olhos dele, onde você estaria? Você estaria perdoado? Quantas mágoas você carrega? Ontem a gente falou sobre isso também, né? Um pouquinho. Quantas mágoas fingidas você está carregando? Sabe o que acontece muito aqui? E eu quero que vocês reparem. Toda vez que uma pessoa extremamente machucada e que está tentando direcionar para uma vida espiritual, ela vai começar a lançar a palavra bíblica o tempo todo. Não, porque Deus diz falar isso na Bíblia, porque você precisa entender isso aqui. Ela não entende. Ela está recitando para ela algo que não entra na cabeça dela. E é isso que Jesus fala para ti. Que não é quando escutarem o meu nome, é quando entenderem o meu nome. A força. E aí tá ali o em tudo dei graças. Se aproxime de mim, eu vou me aproximar de vocês. Eu quero falar com você face a face. E a gente não consegue. E aqui tá um bloqueio. Então, vamos desbloquear. Amém? Aí, aqui dentro, que você entende que o que mais importa nesse momento sobre relacionamento com Deus é que Ele é a fonte da vida e que Ele molda outros relacionamentos. A Regina, tô passando por uma separação e tava passando por isso. Meu esposo não era cristão. Jogo desigual. Né? Uma hora dessa já tô apanhando. Acontece, gente. Ontem eu fui calma, hoje não sou. Então aqui dentro, pra você entender sobre relacionamento com Deus, e quero que vocês todos prestem muita atenção aqui, você precisa olhar pro seu relacionamento com Deus. Ele vai ser multiplicado pros seus outros relacionamentos. Você tá na presença de Deus? Você escuta a voz de Deus? Deus, ele tá presente na sua vida? Você senta com ele ou você fica no celular? Depois vocês vão perceber aqui que, né, tem que dar uma melhorada nisso. Então, se Deus é a fonte da vida e ele molda outros relacionamentos, se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu tô perdida. Eu não tenho norte, eu não sei o que é ser um relacionamento. Hoje eu vivo com uma pessoa, mas a gente caiu numa rotina. Eu não tenho estímulos de amor com aquela pessoa. Eu não vejo ela como admiradora, sabe? Eu não tenho mais aquela admiração pela pessoa. Sim, porque você se afasta de Deus e você se afasta da presença dos relacionamentos bons. E aí, quando você não tem um relacionamento com Deus, você vai se sentir vazio, perdido. E tô falando de essência, tá? Não tô falando de saúde mental aqui, que a gente tem que tratar algumas problemáticas. Mas a essência do seu relacionamento com Deus, além dela moldar teus outros relacionamentos aqui, por mais que você esteja na igreja, indo no culto, louvando, pregando, falando do evangelho, falta alguma coisa. Falta o seu relacionamento com Deus, a sua presença com Deus. E aí você percebe ao longo dos relacionamentos bíblicos aqui que é isso mesmo. E aí eu vou ter que me tratar, né? Vou me tratar. E eu vou me tratar como? Vivendo o que eu quero viver. Então, se você quer ter esse relacionamento saudável, não só aí com Deus, mas com o resto que você tem hoje, a gente precisa mergulhar na história de Moisés. Moisés, todo mundo conhece, né? Ele era o filho de uma escrava, povo escravo, né? Que o nosso povo foi escravo por um tempo. E ele foi colocado num cestinho e a egípcia criou ele. O desejo de ser mãe salvou Moisés. E ele foi criado onde? No terreno inimigo, como um egípcio. E eu já trouxe esse lado da história, mas eu quero só falar isso em específico para vocês lembrarem sobre relacionamentos que eu falei, mas eu vou dar um outro pulo, tá? Quando Moisés ele começa a escutar a voz do Senhor,
ele começa a entender que ele tem uma missão. E o povo dele tá ali para ser resgatado. Sabe quem é o povo dele? O povo do deserto. O murmurador, o que reclamava. E sabe como é que você sabia que esse povo era assim? Com red flags. E que você tá ignorando todas. A primeira delas foi quando Moisés foi lá salvar o povo dele, né? Os dois estavam lá em briga e ele matou o egípcio. A primeira coisa que o cara falou foi: quem é você? Você é um assassino. Ele não foi grato. Ele não foi honrado por aquilo que ele fez. Ele foi apontado. E o que tu acha que esse mesmo povo fez no deserto? Red flags. Então, se atente aos seus relacionamentos, às pessoas que você quer salvar. E se Deus te deu essa missão, sim, ok. Mas nós não temos que ter o complexo de herói na nossa vida. Nós precisamos observar os comportamentos das pessoas e falar assim, ok, até aqui eu posso te ajudar, depois daqui é com você. Mas aquela outra pessoa ainda vai te ver como ou um burro de carga, ou um salvador, e provavelmente a partir de hoje um vilão. Porque você não faz mais aquilo que ele quer. Então, oi Angel, Pai do Senhor. Quando a gente está aqui trabalhando, você percebe que Moisés, o primeiro ato dele, já foi ruim para ele, né? E aí você pensa, quando você está construindo algo com Deus, que você vai ser ferramenta, Moisés era ferramenta, tá? Assim como você. Quando ele foi ser a ferramenta, ele olhou para si e falou: eu não tenho essa linguagem com o povo. Eu não sei se eu vou saber me comunicar. E Deus, eu te capacito. Eu não sei se eu tenho isso aí tudo aí não pra levar o povo. Eu vou te dar mais ferramentas. Mas, mais que ferramentas, Deus conseguiu mostrar na Bíblia pra você e pra mim que o que faz a diferença não é o que você tem de recurso, mas quem você tem de recurso, sabe? Quem que você tem de recurso? E ele tinha Deus. Mas sabe por que ele sabe que ele tinha Deus? Porque ele via Deus face a face. Face a face. Imagina. Olha, eu vou acender aqui a sarça para você entender o tamanho da minha glória. Ou, Moisés, você tá muito distraído. Eu vou acender a sarça para você perceber quem eu sou de verdade. E aí a gente tem já no primeiro capítulo do devocional isso. Sobre o nosso momento acelerado, né? Que diz aqui: vendo o Senhor que ele aproximava para ver, Deus chamou pelo nome, pelo meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Toda vez que Deus te chama, você precisa dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. E aí, nesse devocional aqui, nesse capítulo, eu trouxe para vocês o primeiro mesmo, para você desacelerar aqui. A gente tá tão ocupado que a gente não consegue ter uma relação com Deus e Deus precisa chamar a sua atenção. Só que você tá tão calejado de Deus chamar a sua atenção e você não escutar, que às vezes ele precisa ser um pouco mais enérgico com você. Só que você não aceita. Porque primeiro, como você não tem um relacionamento com Deus na sua vida, você não consegue ter essa comunicação clara com Deus. E comunicação clara não funciona de qualquer jeito. Precisa ter intimidade, que tinha com Jesus. Só que hoje, eu aposto 100% que tem alguém muito cansado aqui. E eu não preciso ser visão, tá? Eu não preciso... Não tô jogando profecia aqui não, hein? Mas eu tenho 100% de certeza que tem alguém muito cansado. E aí eu te trago Elias, tá? O Elias, ele é um homem extremamente poderoso, ungido, que Deus fez grandes coisas através dele. E ele pegou e falou assim: eu não aguento mais. Sentou debaixo da árvore e falou: não aguento mais, eu
Pra mim, é aqui meu último suspiro. E se pudesse, que seja meu último suspiro. E ele pediu, vocês sabem disso, né? Que ele pediu para que fosse o último suspiro dele. E aí Deus falou no ouvidinho dele. No ouvidinho dele, imagina. Sussurrando pra ele. O que você precisa é de descanso. Você não precisa de uma atitude enérgica, você precisa de descanso. Você precisa respirar, você precisa comer uma comida boa, beber uma água bem gelada e você precisa tirar um sono sem preocupação. E aí lá em 2 Reis, lá em 1 Reis, diz que o Senhor não estava no vento e nem no terremoto e nem no fogo. Entendeu? Deus, ele não tá no caos que você tá vivendo hoje. Ele tá naquele sussurro bem suave que você não consegue escutar porque você tá preocupada com a loucuragem. Com o fim do casamento, com o término de contrato, fim de amizade, início de ano novo que você não cumpriu meta nenhuma no passado e quer fingir que vai cumprir esse ano. Com aquelas resoluções furadas que você faz de querer emagrecer, de querer uma solução rápida. Não, porque eu vou começar a fazer tal coisa, porque eu preciso disso. Não é? E aí a gente coloca toda a nossa esperança em algo que não é concreto, que não vai ser durável na nossa vida. Que é a falta do relacionamento com Deus. Então talvez hoje você esteja precisando ver Deus face a face, que é essa intimidade que Moisés tinha. E aí você ali vai entender que esse relacionamento, no estilo do Moisés, ele te dá uma direção mais clara, te dá uma coragem maior para você tomar uma decisão difícil. Porque eu trouxe aqui pra você esses dias, né? Tomar a decisão não é fácil, não é difícil. Manter essa decisão, sim. Já pensaram sobre isso? Porque você já tomou essa decisão faz tempo, muito tempo. Ah, porque eu queria terminar, ah, porque eu queria pedir minhas contas, ah, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo. Você já tomou essa decisão. O problema é manter ela. Manter. Você vai querer dar um monte de desculpa, mas você não vai cumprir ela. Então você tem que o quê? Criar coragem para cumprir. E talvez, se você já teve esse contato com Deus face a face e hoje você vive cansado, Deus, ele vai te dar a oportunidade de descansar em Deus e na confiança de Deus. Porque Deus, ele não vai falar alto contigo que tá cansado. Deus não vai falar com você na gritaria. Deus vai falar com você no silêncio, na escuta, naquela parte que você é mais sensível. Só que você tá matando essa parte. Então como é que você vai escutar Deus através disso? E aí, de novo, nós somos ferramentas. Nós estamos aqui para instruir outras pessoas a melhorar. Nós somos capacitados o tempo todo para ajudar. E você está agindo assim como um cristão? Ah, eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar os outros? Pois é. Essa justificativa é porca. Essa justificativa é inútil. Mostra o quão você não está na presença de Deus. Porque a viúva, quando foi lá alimentar o profeta, ela não tinha o que comer. Ela não tinha nada. E ela olhou pro filho dela e falou: essa é a nossa última refeição. A gente não tem mais. E aí o profeta vem na porta dela. Isso não é um teste. Isso é a sua vida. Deus não tá te testando. Não existe teste de Deus. Ele conhece você. Não existe teste. Ai, porque Deus tá me testando. Testando a minha paciência, testando isso. Não existe isso. Da onde que tu tira essas coisas? Aí tu vai olhar assim, quando o profeta pede: eu preciso de alimento. E a mulher deixa claro: olha, esse é o nosso último alimento. Eu vou fazer o pãozinho, a gente vai deitar e vai morrer. Ela é clara nisso. Ela é honesta. Mas ela nunca deixou de ser fiel. Você sim.
E aí, eu não tô dizendo que as suas vasilhas vão ser enchidas como encheram as vasilhas da viúva. Eu tô dizendo que vai aparecer um bom cristão na sua porta, ou na sua vida, na sua rotina, que vai mudar tudo. Deus usou o exemplo da viúva para você entender. Quem estudou o livro de Tiago lá no YouTube, tem uma parte, se eu não me engano, acho que é o livro de Tiago, tá? Mas eu posso dar uma olhada, ou é o de Filipenses, que fala que para você entender o que é ser religioso, é você ajudar a viúva e o órfão. Sabe quem é a viúva e o órfão atualmente? As pessoas que não têm mais nada. A pessoa que não tem condições, fez tudo o que podia e ela não tem mais condição. São essas pessoas que merecem ser ajudadas e devem ser ajudadas, né? Não é aquela pessoa que fica reclamando, se vitimizando e não faz realmente, é falsa. Que ela fala que todo mundo persegue ela, que nunca dá certo as coisas pra ela, que nada sai do lugar, que de novo eu peço e não sou atendida. Não é essa pessoa não, tá? É aquela pessoa que você não tá escutando, é aquela pessoa que você não tá vendo. E que você, na sua pressa, na sua dor, na sua insensibilidade, nos seus problemas internos, na sua fome de buscar dinheiro, poder, você não olha, você não percebe. E eu nem coloquei esse irmão aqui, né? Mas queria trazer isso pra vocês também. Isso aí é um relacionamento com Deus. De quando você tá sem nada. Nada. Você não tá vendo solução pra nada. Como é que tu vai agir aqui? Vai amaldiçoar Deus? Como a mulher de Ló? Vai falar para o seu marido, amaldiçoa esse Deus e morre. Sabe? O que tu vai fazer? Tu vai reclamar que foi Deus que acabou com o teu casamento? Tu vai reclamar que Deus que tirou o teu emprego? Tu vai reclamar que todas as pessoas estão te fazendo mal e foi Deus que fez isso com você? Você é tão incapaz, tão cego que não percebe onde está o erro aqui? Eu não vou falar, tá? Mas eu espero que você tenha entendido. E aí a gente traz outro relacionamento. Relacionamento de Davi. Sabe Davi, né? Davi é esse que por muito, muito tempo ele foi omisso nas suas atitudes e muitas coisas ruins aconteceram no seu reinado. Davi é esse que construiu um tempo de paz. Ah, é verdade, irmã. Troquei os nomes. Troquei a consoante. Obrigada. Aí, você entra na rotina de Davi. Davi inicialmente já foi esquecido. E você pode estar sendo esquecido aí na sua casa também. Se deixado de lado. E sabe o que é o pior de tudo? Você acha que está sendo esquecido e deixado de lado pelos outros, mas é por você mesmo. Sabe aquela mãe que só reclama? Eu tenho uma assim, tá? Aquela mãe que só reclama, que faz tudo pelos filhos, e os filhos são ingratos, que ele não dá valor, e só vai dar valor quando perder, e não adianta chorar na volta do caixão. Vocês acham que eu já não escutei tudo isso? Vocês acham que eu não escutei a minha mãe falar que tá cansada e que ela só tá ali pelos filhos? Vocês acham que eu não escutei isso? Sabe quantos filhos eu tenho hoje? 0. Porque eu não quero dizer isso para meus filhos. Então, se eu não tiver condições, não existirão filhos. Porque ninguém merece escutar isso. E se você fala, repense. Eu repreendi uma amiga minha que ela falou o seguinte:
pra filha dela no Facebook, lá, Instagram, sei lá. Você é a razão da minha vida. Você é a coisa mais importante que tem na minha vida. E eu sei que eu sou isso pra minha mãe, eu sei que também sou isso pra vida da minha mãe. Só que o jeito que as pessoas colocam isso, expõem isso, é como se isso fosse um peso. E não uma honra. Sabe? Ai, os meus filhos são a razão do meu viver. Então, se você é mãe, se você quer ser mãe, cuide do que você fala. Porque as suas palavras, o que você ensinar pra gente quando nós somos pequenos, vai ser o chão que a gente vai pisar a vida toda. Boa tarde, sogra. Sabe? Vai ser o chão que a gente pisa a vida toda. Que a gente tem que tratar isso a vida toda. Não é tipo assim, você vai fazer terapia pra tratar os problemas que você teve na infância. Sim, porque todos os nossos problemas são criados na infância. Todas as nossas inseguranças, tudo que a gente não tem de alicerce, é porque a gente não teve ali. E você também tem que ter o quê? Maturidade emocional pra entender que os seus pais também não tinham maturidade emocional pra isso. E que eles erraram assim como você também vai errar. E tá tudo certo. Mas se você tem a oportunidade de ser e fazer melhor, faça. Mas você só sabe disso quando você tem um relacionamento com Deus. Quando você erra, quando você comete atitudes que você não deveria cometer, quem te acusa não é Deus. Quem vai lá te envergonhar, te acusar, não é Deus. Porque Deus está preocupado em consertar isso, em fazer você de novo perfeito. Por isso que Deus é o oleiro, né? Ele é o oleiro, aquele que molda o barro quantas vezes for necessário. Deus também é o jardineiro para melhorar o seu chão, o seu jardim, né? Mas você tinha essa visão? Provavelmente não. Então, o relacionamento com Deus é um relacionamento muito bonito. E aí, quando Davi tem esse relacionamento com Deus, sabe onde foi? Foi quando o profeta foi lá na casa dele ungir ele como rei? Não. O relacionamento de Davi começou quando Deus falou com ele sobre ele ser o pastor, sobre ele cuidar das ovelhas, sobre ele ter as ferramentas certas para que ele pudesse fazer isso. Então, antes dele enfrentar Golias, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, para que ele pudesse olhar para o gigante e não ver o gigante como um gigante, mas sim como mais uma etapa que ele vai passar. Não é? Mais uma etapa. Mas antes disso, ele foi sendo moldado. E sabe como é que Davi se conversava com Deus? Se hablava com Deus? Através dos louvores. Vocês têm o livro de Salmos todinho para você ler, que tem mais de um escritor ali, tá? Mas predominantemente é Davi. Ele canta. Ele era um artista. E ele tinha, através dos louvores, o poder de contar suas dores. Sabe? O problema é que você e eu, a gente fica quietinho quando tá com dor. A gente não clama, não louva, não fala pro Senhor as coisas que precisam ser faladas. Porque você não tá pagando penitência. Você tá sendo moldado. Então vamos começar a ser moldado da forma certa? E aí a gente traz ali para Davi, primeiro, né? 63:1. De madrugada eu te buscarei. A minha alma tem sede de ti. É assim que ele fala com Deus. De madrugada você não busca. E a sua alma não tem mais sede de Deus. Por isso que você tá afastado, por isso que você é frio, por isso que seus relacionamentos não duram, por isso que você não consegue fazer boas escolhas,
Por isso que você ultrapassa todos os limites, você não sabe encerrar o ciclo no tempo certo, você espera se estender num sentimento tão ruim que quando acaba, fica um vazio de sentimentos ruins. E a gente não pode ser assim. Por quê? Porque a gente tem mais um relacionamento. E esse relacionamento sim é perfeito. Que é o de Jesus. Enquanto um fala pra você ficar face a face, o outro fala pra você parar um pouquinho quando você estiver cansado, fala pra você contar os seus problemas pra Deus. O outro profeta com a viúva mostrou o que é intimidade quando você não tem nada. Jesus te mostra a intimidade quando você tem tudo. Tudo. Né? Um relacionamento, um preparo, um tempo sozinho, provações, lutas, pessoas te desacreditando, pessoas mentindo, pessoas te traindo. Você não acha que Jesus é muito parecido com você? Você não acha que as histórias que Jesus tem são parecidas com as que você tem todos os dias? As pessoas falando mal, tentando puxar teu tapete. E o que Jesus fazia? Quem que Jesus era frente a esses problemas? Quem que era Jesus? Jesus era aquele que buscava Deus, lá em Marcos, ainda no escuro. Ele levantou e foi orar. Lá em João também fala: o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vê o pai a fazer. Você não pode fazer nada por si mesmo se Deus não botar a mão e olhar para você. E aí quando você entende isso, você tem aquela intimidade de falar assim: não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe? Isso aqui é a parte mais difícil da gente vigiar nas nossas palavras, no nosso dia a dia. E quando você entende que ter intimidade com Deus e a palavra de Deus ser levada para mais pessoas e que ela se conecte, que faça sentido, a gente tem a oração difícil, a oração perigosa. Não é para fazer a minha vontade, Senhor, é para fazer a sua. E você não tá pronta para essa conversa. Porque você quer que a sua vontade seja feita. Se não for do seu jeito, você não quer. Se for para perder, eu não quero. Jó tá na Bíblia para mostrar que você não conseguiria. Mas que você tem uma chance. Porque Jesus já fez isso por você. Quem lê Jó fica num limbo espiritual gigantesco. Quem lê Eclesiastes fica num limbo espiritual gigantesco. Mas ali a essência é do relacionamento com Deus. Porque Salomão, ele viveu tudo que vocês pensam e sonham em viver. Tudo. Até momentos Sodoma e Gomorra, até momentos cai dinheiros, conheceu todo mundo, viveu com todas as mulheres possíveis. Mas no final, quando ele fez o balanço dele, lá no final de Eclesiastes, ele percebe que tem coisas que faltam para ele. E onde que ele encontra essas coisas? Aqui. Que tudo que ele viveu, tudo que ele moldou é insignificante. E às vezes você quer pagar de evoluído, você quer pagar de ser uma pessoa excelente, né? Você quer passar aquela energia de não, tudo certo. Mas no fundo não tá tudo certo. Você tá destruído por dentro. O que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Tinha 10 filhos, era milionário, tinha bons amigos, tinha tudo. Tudo que você imagina. Ele perdeu absolutamente tudo. Menos seu relacionamento com Deus. E ele é um livro poético, ele é um livro intenso.
Que eu aposto que... Até tem às vezes alguma coisa passando no meu feed dizendo assim... só julga a mulher de Jó quem não tem filho. Mas a gente não pega a essência da Bíblia como aprendizado. Lembra que eu já falei pra vocês outras vezes? Você não pode ler a Bíblia abrindo num capítulo aleatório achando que ela vai conversar contigo. Sabe? Mas o que significa mulher de Jó e mulher de Abraão? São mulheres diferentes. Mulheres de heróis da fé diferentes. A mulher de Abraão era Sara. E Sara, ela foi mãe velha, quase perto dos 100 anos. É o filho da promessa também. Mas foi uma pessoa também que foi precipitada, né? Só existe Ismael por precipitação. Então a gente tem que também cuidar disso na nossa vida. Como que a gente lê a Bíblia? Você vai abrir lá em Gênesis e vai parar lá no Apocalipse. É assim mesmo, irmão. Mas tô brincando, mas é sério. Olha, o tutorial. O tutorial. Aqui, ó. A gente começa assim, ó. Uma Bíblia. Abre ela. Ó, Gênesis. Tô brincando, gente, mas é isso, entende? Ontem me perguntaram, né? Eu falei que não tem como você passar para o Novo Testamento se você não sabe o Antigo. Então a gente tem que ler assim, tá? Aí tu começa assim, ó. No começo, Deus criou os céus e a terra. Ai, tô brincando, gente. É leve. Aqui a gente começa sempre na leveza, tá? A gente tem, sim, ó, a Brenda. A gente tem um devocional aqui, que a gente ensina a fazer devocional e entende por que você faz isso. Mas o melhor ainda, né? A gente tem esse aqui, que também estão lá no YouTube agora, que eu subi ontem, que é sobre as resoluções pro seu ano. E o primeiro é sobre ler a Bíblia. Aí eu falei um pouquinho sobre. Aí você pode dar uma olhadinha lá, que é bem interessante. E minhas pessoas, chegando em Jesus, você chegou em tudo. Porque Jesus, ele é o caminho, né? Você entende que quando você quer conhecer a história de Jesus, para vocês que são novos e nunca leram a Bíblia, para vocês mergulharem, lê o livro de Marcos. Ele é um pouco mais... Marcos ou Lucas? Marcos. Tem o livro de Mateus, ele é um pouco mais poético. O Lucas, se eu não me engano, ele era médico, então também tem um olhar diferente. E João, né? Vocês sabem que João era o favorito de Jesus, segundo ele mesmo. Falando. Então, cada um dos 4 evangelhos que você tem no início do Novo Testamento, você conhece a história de Jesus. Por isso que eu falei, você precisa ler a Bíblia do começo para você entender quando Jesus fala. Né? Que eu até comentei isso, que Jesus ele vai falar com você assim: eu não vou trazer novas leis, eu estou aqui para confirmar as que já tem. Aí tu, que leis? Aí tu vai lá no Novo Testamento, lá no início, nos 5 primeiros livros, e você vai descobrir a lei. Mas aí que tá. Se você só quer conhecer Jesus para saber quem ele é e como ele funciona, o que ele fez, você pode ler os 4 evangelhos, cada um de um ponto de vista. Lembrando que, para quem não sabe, os 4 evangelhos, eles falam praticamente os mesmos textos em visões diferentes. É como se você tivesse com 4 amigos vendo Jesus. E cada um tem um ângulo diferente de visão, mas ali você tem várias informações muito interessantes. Amém? Então, se você está até aqui, você veio até aqui, eu tenho uma pergunta horrorosa para você. Você é fiel na sua relação com Deus? Você é fiel na sua relação com Deus?
O que significa? A sua fidelidade está sendo dividida com outros deuses? A sua fé está sendo colocada em outros lugares? Você está colocando fé em pessoas? Você está colocando honra que deveria ser para Deus em pessoas? Quando você tem um tempo com Deus, que é o que a gente está fazendo agora, qual que é a tua distração aqui? O que está tirando o teu foco daqui? Quando você está escutando alguém falar de Deus na igreja, no culto, por que você pegou seu celular? Se a pessoa é tão importante para você, você pega uma distração na frente dela e esquece ela? Então por que tá fazendo isso com Deus? Sabe? Eu não tô pedindo que você vai ficar o dia inteiro em cima de uma Bíblia, né? Mergulhado na sua vida com Deus. Mas eu quero que você lembre que a sua vida com Deus, ela tá relacionada ao seu relacionamento com o seu esposo. Como que você honra a Deus nesse relacionamento? Sabe? Como que você honra a Deus na sua igreja? Raiva que o TikTok não me notificou. Mas vocês sabem que eu tô por aqui 12h40, tu para. A partir de 12h40, posso aparecer do nada. Então, assim, eu queria trazer isso pra vocês, porque mesmo, olha a fofoca, tá? Mesmo que eu venha todos os dias fazer o devocional com vocês, às vezes eu me afasto de Deus. E o meu pastor, ele deixou isso claro um dia que ele estava no púlpito pregando e ele falou: imagina, um pastor da igreja com 300 mil pessoas falando isso pra ti. Falou assim: olha, Deus me pediu pra eu ser mais próximo dele, porque eu não... né? Vim no TikTok procurar uma receita e foi uma... Acontece, mano. Sinceramente, eu não consigo ler a Bíblia, mas se alguém continuar lendo, é mais fácil. Isso é indireta pra minha namorada voltar a ler a Bíblia pra você? Gente, essa é a minha sogra. Sabe o que o meu namorado tá fazendo? Ele lê a Bíblia, ele tá lá em Êxodo já com elas, pra irmã e a mãe dele. Só que, o que eu posso contar pra você de fofoca, né? Pra vocês verem como as coisas não são fáceis. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, nós punimos a Deus. E o seu filho tá punindo a Deus. E isso é uma coisa que você pode falar com ele. Falar: olha, eu sinto falta de você ler a palavra pra mim. O bicho vai ficar no chão, sogra. Entende? Porque o alicerce também de outras pessoas somos pessoas. Então a gente tá ali junto. Por isso que o casamento é tão importante pra Deus. Não é um rito, é uma comunhão. Que quando um tá ruim, o outro vai lá. Isso também é um princípio de família, sabe? Gente, a gente se dá muito bem, tá? Você fica tranquilo, viu? Mas, são tempos difíceis. Vou fazer, porque esse era o propósito dele, viu? Ah, belíssima! E ele falou pra mim: não, vou ler a Bíblia todinha com a mãe, com a Maísa, que é minha cunhada. Eu falei: vai. Isso aí. Aí eu escuto junto, entendeu? Porque daí eu vou lá falar o quê? Eu vou falar curiosidades do que ele tá lendo. Porque como ele não sabe, eu sou a parte curiosa. Mas é sobre isso, entende, gente? A gente poder lembrar as pessoas o propósito delas. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Sabe? A gente olhar para os outros e lembrar ela: olha, esse é o seu propósito, você lembra? Tô te lembrando aqui, do nada. Mas é muito bom. Eu fico muito feliz. Porque eu sei que faz a diferença, sabe? E procure alguém que faça isso, viu? Minha sogra acabou de falar: olha, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, eu preciso que alguém leia pra mim. Um abençoado vai ler a Bíblia pra ela. Até Deus transformar isso e, né, tornar ela uma leitora. Isso é uma fraqueza? Não é, gente. Isso é uma força.
Mostra o quão forte é essa pessoa para que ela possa falar isso para vocês. Entende? Então, com esse plot twist final aqui, eu quero encerrar, dizer que não esquecer esse pequeno detalhe aqui que não esqueça que o seu relacionamento mais importante é com Deus. É você e Deus. É ali que vai moldar seu caráter, os seus outros relacionamentos, suas atitudes, a sua força de vontade, tudo isso. E que esses homens que eu trouxe aqui, poderia trazer mulheres também, né? As girls também importam aqui, viu? Tem muita mulher forte na Bíblia. Mas eu vou falar só em março, que é o mês da mulher. Brincadeira, eu vou falar... Daqui a pouco eu puxo um devocional de mulher de novo. Lembrar que Deus, ele é diário, tá? Em tudo que você faz. Absolutamente tudo que você faz. Deus, ele tá presente. Tá presente aqui no meu saco de caneta. Tá presente na minha água. Tá presente na minha academia. Tá presente no meu relacionamento. No meu trabalho. Ele tá presente em tudo, gente. Então não tem como separar Deus. E eu quero que vocês entendam isso. E a gente vai ter o quê? Vamos ter devocional de manhã para preparar o nosso espírito e o nosso corpo para trabalhar, para fazer negócios, para você agir como um bom cristão onde você está. Aí esse aqui é totalmente diferente, tá? Aqui a gente tem vários assuntos muito espirituais. Lá vai ser mais profundo. E mais técnico. Vai ser excelente pra gente. Nada poderá separar o amor de Deus, viu? Jesus te ama muito. A Yasmin maravilhosa, já chegou com os 2 pés também. Então eu faço nossas orações aqui. Eu lia muita Bíblia, mas hoje em dia é muita dificuldade para ler. E nesse ano eu quero mudar. Isso aí. Você já leu a Bíblia, então você pode estudar a Bíblia do seu jeitinho. Talvez seja com post-it. Natan não tá por aí, mas ele disse que comprou um caderno e comprou post-it, que ele quer fazer devocional assim, que ele gostou. E você quer aprender devocional? Vamos lá. Você vai lá pro YouTube, aqui no link da bio, tá? Vai estar os linkzinhos ali, tem o YouTube, tem um ensino de devocional. Tem... Como é que é o nome da mulher? Acabou de passar na minha cabeça. Esqueci. Mas ela acabou de me mandar mensagem dizendo que ontem de madrugada maratonou um devocional que eu soltei no YouTube. E aí que é pra isso que serve, vocês sabem, né? É pra isso que serve o nosso canal. Tem a comunidade, que eu já vou ver lá quem que tá lá dentro. Tem o nosso devocional escrito, tem um outro devocional sendo escrito, muita fonte pra você. Perdi a fala que vai ter de manhã, já. Corre aqui. Qual o seu nome? Meu nome é Jéssica. Então, minhas pessoas, seguinte. O que eu falei de manhã? De manhã vai ser um devocional espiritual voltado para o seu trabalho. Vai ser voltado para a sua vida profissional, para o seu relacionamento de comunicação. Para como você se comporta, não só aqui. Não tem como você separar essas partes, mas tem como você tratar partes separadas. E é o que a gente vai fazer. Por isso que lá, naquele horário X, que eu ainda não vou decidir, mas eu tô pensando que seja cedo, ele possa ser um lugar que você aprenda as coisas, mas que ela se encaixe na sua vida com Deus. Porque de nada você vale ganhar o mundo e perder, né, a sua alma. Então a gente vai saber por ali. Ainda não sabe. Eu que eu não sei o horário, né? Eu tô pensando, vou testar igual eu fiz aqui. Eu já fiz devocional à noite, de tarde, de manhã, mas o nosso horário bom é esse horário aqui, porque eu gosto desse horário. Mas eu tô pensando em fazer, 8 horas, 7h30. Tô pensando nesses horários assim. E aí a gente ter um espaço pra gente ter essa cura. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Que essa quarta-feira seja muito abençoada e que vocês tenham muito resultado na sua vida. E que Jesus acompanhe vocês. Amanhã a gente traz uma nova fofoca, um novo concerto, uma nova construção. E eu quero que você realize tudo o que você se propôs. Amém, amém. Amém? Seu devocional me ensina muito. Ontem fiquei pensando muito no devocional. É isso aí, gente. É sobre isso. A gente tem que meditar bastante porque a gente consegue. Pode ser às 8, viu? Meu time já tá aí, já, ó.
pode ser às 8. Mas eu vou conversando com vocês pra maturar melhor essa ideia, tá? Então, tchau, pessoas. Essa imagem aqui já vai estar aqui no feed, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.